Perfeito. Gravando então nossa mais uma masterclass. Vocês devem observar aí que o nosso calendário ele está correndo bastante com as masterclass, né? Porque eu quero dar vazão rápido a esse conteúdo para que vocês consigam cada vez mais evoluir, tanto em segunda etapa como em sentença. Por isso que o calendário da masterclass ou das masterclass ele está um pouco mais rápido, né? Então a gente está fazendo praticamente duas por semana na segunda-feira e as quintas-feiras com o Gabriel e às vezes às quintas-feiras eu vou aparecer também em alguns momentos aí para alegria ou para tristeza de vocês, tá? É melhor ficar com o professor Caio Castro, né? O Calveiro, o professor Caio Castro, né? Vocês sabem por que ele é o professor Caio Castro? Porque ele não gosta de pagar conta. Vocês acharam que é porque ele era bonito, né? Não. Claro que não. Até porque nem bonito ele é, né, Breno? Rapaz, se alguém falar que o Calvê é bonito, precisa ir urgentemente ao oftalmologista, tá doido. Ele é gente boa demais, não, seu irmão, mas bonito, pelo amor de Não, Deus. bonito não, né? Gente, vamos lá. Olha só. Agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é dignidade da pessoa humana. E eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com você sobre a dignidade da pessoa humana, de modo que hoje nós vamos ter a abordagem teórica sobre a dignidade da pessoa humana e um desdobramento da figura da dignidade da pessoa humana, tendo em vista as convenções ou a percepção desse direito cosmopolita aí proposto pela OIT, que o MPT gosta muito, e que em provas de segunda fase da magistratura também é interessante valorizar enquanto cereja de bolo. Eu quero só recapitular algumas coisas com vocês. Na aula passada, nós conversamos sobre o caso Lute, e quando nós conversamos sobre o caso Lute na aula passada, nós vimos que na pirâmide de Kelsen, lá na teoria pura do direito, ele coloca a Constituição no topo e ele coloca acima da Constituição o que ele chama de norma hipotética fundamental. Vocês conseguem observar aqui? Então, o Kelsen coloca aqui a Constituição, acima a norma hipotética fundamental. Tá? Ele faz isso aqui. Todo o escalonamento normativo proposto pela pirâmide de Kelsen a gente já conhece. Não convém a gente entrar nesse ponto agora. Mas daqui para cima, quando a gente fala em norma hipotética fundamental, a gente precisa entender um pouco o que vem a ser a norma hipotética fundamental. E a doutrina, ela se debruçou N vezes sobre esse tema, diversas vezes sobre esse tema, com o propósito de equacionar essa dúvida que o Kelsen deixou sobre o que vem a ser a norma hipotética fundamental. Então, há quem diga que norma hipotética fundamental são princípios gerais do direito. Há quem diga que a norma hipotética fundamental é o direito natural. Há quem diga que norma hipotética fundamental são os valores daquela determinada sociedade, daquela determinada ou daquele determinado círculo ali, daquele determinado estado que vai, uma vez rompida com a Constituição anterior, com a ordem institucional anterior, fazer uma nova Constituição. Mas é praticamente de convenção nossa aqui no Brasil, sobretudo quando a gente lê o Ingo Wolfigang, né, ele fala muito sobre isso, e o MPT adora esse cara, que a nossa norma hipotética fundamental é a dignidade da pessoa humana. Para que contaram isso para o concurseiro? Não deveriam ter contado, né? Porque tudo que o concurseiro vai fazer, ele fundamenta com base na dignidade da pessoa humana. Tudo, né? Tudo. Cai uma questão assim, por que o Colégio Dom Pedro é no Rio de Janeiro? De acordo com a dignidade da pessoa humana, tudo é isso aí. Tudo a gente se socorre à dignidade da pessoa humana. De modo que ficou chato para a banca ler a dignidade da pessoa humana cada vez mais vilipendiada. Porque, assim, o que o examinador pensa quando ele lê a dignidade da pessoa humana? Ele lê a dignidade da pessoa humana e pensa que o candidato não tem o que falar e vai falar da dignidade da pessoa humana.
virou basicamente em prova, a dignidade da pessoa humana, quando a gente fala sobre ela em prova, ela virou basicamente isso. Ela virou basicamente um conceito comum que as pessoas utilizam, mas elas esquecem de abordar a verdadeira finalidade da dignidade da pessoa humana ou o verdadeiro conceito da dignidade da pessoa humana. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa anotar aí, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, ela é um mandamento de alcance tridimensional. Ela é um mandamento de alcance tridimensional. Porque ela consegue convergir ao mesmo tempo três grandes características que são importantes para as fontes do direito. Característica de regra, muito embora ela não traga sozinha um comando, ela tem característica de regra. Muito embora ela não traga sozinha um comando. Ela tem característica de princípio, porque ela é um mandado de otimização, ou mandamento de otimização, como diz o Robert Alex. Quem concorda que a dignidade da pessoa é um mandamento de otimização? O que é um mandamento de otimização? É quando você lê uma regra e você precisa colocar luz naquela regra para interpretar ela. E você interpreta aquela regra à luz da dignidade da pessoa humana. A gente volta, então, lá na questão do auditor fiscal do trabalho. Olha que interessante isso aqui. Ele pode reconhecer vínculo? A Cíntia fez uma pergunta muito prudente. Não tem nada específico falando claramente que ele pode reconhecer vínculo. Mas eu posso utilizar todo aquele arcabouço normativo que eu citei e interpretar ele à luz de um mandado de otimização da dignidade da pessoa humana, para que a partir disso eu consiga reconhecer o vínculo empregatício. E daqui a pouco eu vou explicar por que a gente faz isso, tá? Com a dignidade da pessoa humana, porque ela é um cluster right, a gente já vai entender o que é cluster right. Mas veja só, ela é uma regra, embora não traga um comando específico. Ela é um princípio porque é um mandado de otimização. E ela é um valor porque ela é um pensamento imperativo da própria sociedade. A sociedade pensa naquilo enquanto valor. A pessoa tem que ter uma vida digna. Isso é um valor social. Então, ela reúne essas três características de norma, princípio e valor, de modo que eu consigo fazer com que ela seja, no Brasil, a nossa norma hipotética fundamental. Eu não vou, porque falei na aula anterior, e não vou perder tempo com isso aqui, porque aí seria perder tempo repetir o que a gente disse na semana passada. Falar sobre o princípio da progressividade de direitos, efeito cliquet, efeito Dick, enfim. Não vou falar sobre isso. Está lá na aula anterior. A gente já viu isso na aula anterior. Mas seguindo aqui. Eu entendi, então, que a dignidade da pessoa humana ela é um vetor tridimensional, né? Ela é regra, ela é princípio, ela é valor. Mas eu preciso desdobrar isso, eu preciso ir além. Eu preciso entender o que é a dignidade da pessoa humana enquanto um cluster right, enquanto um feixe de direitos. Porque a dignidade da pessoa humana nada mais é do que um feixe de direitos. Mentaliza aí todos os direitos fundamentais que você conseguir mentalizar. Professor, só consigo mentalizar o direito fundamental de ser aprovado em concurso. Mas pense em outros também. Pensa na vida, na saúde, nos direitos sociais, enfim. Pense em todos os direitos fundamentais e coloca todos esses direitos fundamentais dentro de um círculo. Você tem um feixe, você fechou esses direitos fundamentais dentro de um círculo. Quando você fecha esses direitos fundamentais desse círculo, nesse círculo, você tem um feixe de direitos. Esse feixe de direitos é a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? É um mandamento que consegue convergir a obediência de todos os direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana é um mandamento que consegue convergir a obediência a todos os direitos fundamentais.
a todos os direitos fundamentais. Pergunta. Se eu não tenho um direito fundamental, dentro desse feixe da dignidade da pessoa humana, eu tenho uma vida indigna? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: se eu não consigo atender a contento um direito fundamental, dentro desse feixe de direitos, eu tenho uma vida indigna? Se eu não tenho um direito fundamental, eu tenho uma vida indigna. Salvo, veja só, salvo as restrições legalmente impostas. Por exemplo, o cara mata alguém, ele vai preso. Ele não tem direito à liberdade, porque ele tem uma restrição legal. Não quer dizer que a vida dele é indigna. Mas quando o sujeito é escravizado, a vida dele é indigna, porque ele não tem liberdade. Daí porque existe um direito fundamental absoluto, além daquele direito fundamental de vedação à tortura, que o Jorge Miranda fala, que é o direito de não ser escravizado, é um direito fundamental absoluto. Não ser escravizado é um direito fundamental absoluto. Só que eu tenho uma outra vertente aqui. Eu falei dentro de uma primeira perspectiva de indignidade. Vamos na segunda. Se eu não tenho um direito fundamental atendido a contento, eu tenho dignidade? Para o Supremo, sim. É, por exemplo, o caso das restrições de internação ou das restrições de medicamentos que acontecem com base no princípio da reserva do possível. Eu posso te oferecer tratamento, eu posso te oferecer hospital, mas eu não consigo te oferecer esse medicamento. Porque ele é um medicamento que, dentre outras características, sequer está na lista do SUS. Existe um desmembramento dessa jurisprudência aí, que vale a pena observar. Na lista da Anvisa, na verdade. Mas se eu tenho a possibilidade de exercer esse direito, mas eu não consigo a contento, com base em uma restrição, que é a reserva do possível exercer, a minha vida é digna. Isso, basicamente, é um contexto que a gente traz a ideia, nesse contexto, na verdade, a gente traz a ideia do cluster rights. Escreve cluster. Cluster rights. Cluster rights. Então eu preciso, veja só, conceituar a dignidade da pessoa humana, e tem muita gente nessa rodada 4, eu vi muita gente conceituando a dignidade da pessoa humana. Nem li toda a resposta. Quando conceituar ali na introdução, primeira linha, eu já dei 10 lá embaixo e fui para outra. Brincadeira. Mas qual que é o conceito da dignidade da pessoa humana? A Luciana está rindo porque eu acho que foi ela que conceituou. Qual que é o conceito da dignidade da pessoa humana? Para que eu não utilize o conceito de dignidade da pessoa humana de maneira vilipendiosa na minha prova, de maneira comum, para não cair naquela zona de comum, de simples, de ordinário, eu vou conceituar a dignidade da pessoa humana enquanto um vetor axiológico máximo do ordenamento jurídico, vetor axiológico máximo do ordenamento jurídico e centro de gravidade da Constituição Federal. E centro de gravidade da Constituição Federal. E centro de gravidade da Constituição Federal. Interessante esse conceito. Toda vez que eu colocar na resposta de segunda fase, dignidade da pessoa humana, eu coloco isso entre parênteses. O que é isso? Cereja de bolo. Expressões de impacto, elas precisam existir na minha resposta de segunda fase. Eu preciso chamar a atenção do examinador. Falei de dignidade da pessoa humana, bota esse parênteses aí, bota esse conceito do vetor axiológico e do centro de gravidade. Coloca esse conceito, que é o conceito do Ingo Wolfgang. Ele que gosta desse conceito.
Ele que trabalha esse conceito. Ele que trabalha esse conceito. É um conceito extremamente interessante para a gente trabalhar dentro de um contexto de prova de segunda etapa. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma associação com vocês aqui da dignidade da pessoa humana aproximada do cosmopolitismo jurídico. Então, coloquem aí dignidade da pessoa humana e sua aproximação com o cosmopolitismo jurídico. Por que eu estou falando nisso? Dignidade da pessoa humana associada a um cosmopolitismo jurídico. Porque quando a gente fala em cosmopolitismo, a gente fala em comunidade internacional. Como que a comunidade internacional enxerga a dignidade da pessoa humana? É basicamente isso. Gente, vocês me dão 5 segundos de intervalo só para eu abrir a porta para minha gata aqui. Só um minuto. Voltei. Ela começa a miar igual uma desesperada e minha neném acorda. Mas olha só. Cosmopolitismo jurídico, o cosmopolitismo é uma ideia de globalismo. Quando a gente fala em cosmopolitismo, a gente fala em globalismo. E aí eu tenho que entender um cosmopolitismo jurídico, que é a nossa ideia de metaconstituição, que lá com o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, a gente iniciou esse trabalho, essa conversa sobre metaconstitucionalismo, o Tratado de Maastricht que começou com isso. Mas eu quero que vocês entendam aqui na perspectiva da dignidade da pessoa humana, uma coisa interessante que é um cosmopolitismo trabalhista. Cosmopolitismo trabalhista. Por que eu trago esse cosmopolitismo trabalhista aqui? Porque a OIT tem um propósito. A OIT tem um propósito: assegurar a existência de padrões mínimo trabalhistas na comunidade internacional. Veja essa lógica aqui. Quando ela assegura padrões mínimos trabalhistas dentro de uma ótica internacional, a OIT, ela consegue ter uma aproximação com a ideia de cláusula social e selo social, ou seja, se eu tenho um padrão mínimo internacional, eu não tenho medidas de truste, eu não tenho medidas de dumping social, porque o meu padrão trabalhista é internacional, e eu não tenho conflito. É isso que a OIT prioriza. Então, a OIT, ela é centralizada dentro de 2 ideias principais. A primeira, dignidade da pessoa humana, e a segunda, justiça social. A primeira é a dignidade da pessoa humana e a segunda é a justiça social. Então veja só isso que eu vou te falar. O nosso propósito é assegurar o mínimo existencial internacional. Mínimo existencial internacional. A gente está falando aqui sobre dignidade da pessoa humana. Vejam só, nós conseguimos enxergar a dignidade da pessoa humana dentro de uma perspectiva doméstica. Nós enxergamos a importância da dignidade da pessoa humana para a gente aqui no Brasil. E nós conseguimos enxergar também a perspectiva da dignidade da pessoa humana dentro de um cenário, dentro de um plano internacional. Quem concorda comigo? Nós conseguimos enxergar, entender a perspectiva da dignidade da pessoa humana dentro desses 2 cenários, e 2 cenários interessantes. E aí, a Luciana veio e falou o seguinte: as ODS da ONU, da Agenda 2030 da ONU, seriam
uma espécie de observância de padrões mínimos internacionais? Me parece que sim, mas com características um pouco mais propositivas ou características um pouco mais programáticas e prospectivas. Por quê? É como se as ODSs da Agenda 2030 te dissessem o seguinte, Luciana: você, enquanto país, deve cumprir isso aqui até 2030. Não tem sanção se você não cumprir. Deve. Não tem sanção. Eu fiz uma live esses dias falando de Agenda 2030 e a gente até comentou um pouco sobre isso aí. Mas dentro de uma perspectiva programática, sim, podemos considerar. Dentro de uma perspectiva programática. Ok? A dignidade da pessoa humana dessa forma. Bacana? Vamos voltar a essa ideia de cosmopolitismo. Direitos fundamentais dos trabalhadores no plano internacional. Como que a dignidade da pessoa humana se desdobra no plano internacional? Como que a dignidade da pessoa humana se desdobra no plano internacional? E aí? Eu acho interessante uma leitura do direito internacional do trabalho, e a gente precisa conhecer isso aqui, tanto para a prova da magistratura como para a prova do MPT. Que quando nós falamos em padrões mínimos trabalhistas, nós falamos de uma dignidade da pessoa humana dentro de uma conjuntura cosmopolita, dentro de uma conjuntura internacional. E, consequentemente, nós vamos falar de direitos fundamentais dentro dessa conjuntura internacional. Sim, nós temos as core obligations da OIT, Cíntia, eu já vou chegar nelas também. Nós temos essa perspectiva, essa conjuntura internacional. Agora, o direito internacional, ele tem 3 grandes fundamentos que a gente precisa entender aqui. O primeiro deles são os fundamentos de ordem econômica. Se eu não tiver uma proteção econômica, eu não consigo fomentar direitos fundamentais. Porque eu vou ter países como, por exemplo, Laos, Camboja, produzindo tênis da Nike por centavos e a gente compra pagando uma fortuna. Né? Eles não aderem às convenções da OIT, não fazem parte, inclusive. Então, veja só. Eu tenho uma motivação econômica que, se eu não tiver uma paridade econômica na tutela desses direitos fundamentais dos trabalhadores no plano internacional, eu vou ter vilipêndio a direitos trabalhistas. Então, a primeira motivação é motivação econômica. Economicamente, eu preciso ter equivalência de regras, eu preciso ter um patamar trabalhista mínimo no mundo para que eu consiga economicamente fomentar o direito do trabalho no plano internacional. Porque quando eu tenho um programa econômico padrão no mundo, programa econômico cosmopolita, né? Tem gente aparecendo aqui no canto. Quando eu tenho um padrão econômico cosmopolita, eu consigo resguardar em grau de igualdade direitos trabalhistas mínimos. Por que lá no Laos, no Camboja, ou em países como o Vietnã, os direitos trabalhistas são completamente vilipendiados? Porque eu não tenho um padrão econômico mínimo de tutela desses direitos trabalhistas, ou seja, eu não tenho competitividade nenhuma. Porque eu não preciso respeitar direitos trabalhistas, eu pago para o trabalhador o que eu quiser pagar. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro grande ponto. Olha que engraçado isso, né? Assim, uma análise crítica do nosso Brasil. A gente vê tanta gente falando, é um discurso completamente equivocado. A reforma trabalhista não gerou os empregos que deveria gerar. A reforma trabalhista não foi feita para gerar emprego. O que gera emprego é a economia, que bota dinheiro no mundo. Então, a primeira reforma que a gente tinha que ter tido era uma reforma tributária, não era uma reforma trabalhista. Né? Para a gente ter uma lógica de geração de emprego,
não é? E aí várias outras críticas decorrentes da reforma trabalhista que a gente tem, como, por exemplo, tramitação a toque de caixa lá no Congresso, né? 4 meses. Discutimos isso algumas vezes já. Então, não é o fundamento. O fundamento para a gente gerar emprego é um fundamento econômico, não é um fundamento de mexer no direito do trabalho. É um fundamento de mexer na economia, para, consequentemente, eu ter resultados positivos no mundo do trabalho, consequentemente. Para eu gerar mais competitividade econômica. Esse é o primeiro fundamento no plano internacional. Qual é o segundo fundamento que nós temos? Fundamentos de caráter técnico. Esse aqui, na verdade, é o terceiro fundamento, mas vamos utilizar ele como segundo, porque não tem aqui uma regra, porque no terceiro eu quero avançar um pouco mais em alguns argumentos com vocês. Fundamento de caráter técnico, ou seja, eu tenho um padrão econômico internacional e, consequentemente, eu tenho um padrão técnico que é a elaboração de um panorama legislativo, abre aspas, internacional, observando tecnicamente preceitos de país de primeiro, de segundo e de terceiro mundo, para que a gente consiga ter alinhamento de competitividade econômica. E aí, para a gente fechar, nós temos o principal motivo do direito internacional do trabalho. E o principal motivo do direito internacional do trabalho é o motivo social. Porque a partir do motivo social, eu tenho uma noção que é a noção de trabalho decente. Onde que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar em um ponto que vocês consigam enxergar que a dignidade da pessoa humana no nosso plano doméstico, ela está umbilicalmente associada no plano internacional à nossa ideia de trabalho decente. Umbilicalmente relacionada à ideia de trabalho decente no plano internacional. Então, o desdobramento da dignidade da pessoa humana dentro de uma conjuntura internacional é justamente avaliar a ideia de trabalho decente. E aí essa ideia de trabalho decente, ela começa a ser ventilada lá no Tratado de Versalhes em 1919, quando se cria a Organização Internacional do Trabalho. 1919, quando se cria a OIT. Aí a gente começa a ventilar essa ideia de trabalho decente, quando em 19 a OIT ela é colocada dentro do sistema das Nações Unidas pelo Tratado de Versalhes. Mas, Alexandre, por que a gente tem o início do trabalho, aqui o início do contexto, do conceito, na verdade, de promover um trabalho decente? Porque a OIT, quando ela foi pensada, quando ela foi vista aqui no Tratado de Versalhes de 19, ela teve alguns objetivos estratégicos. O primeiro objetivo estratégico que a gente consegue ver no Tratado de Versalhes é o princípio estratégico, o objetivo estratégico da promoção do emprego. E promoção do emprego por meio da criação de um ambiente econômico sustentável. Promoção do emprego por meio de um ambiente econômico sustentável. Segundo objetivo estratégico da OIT: desenvolver e reforçar medidas de proteção social. O que são medidas de proteção social? De tutela de direitos dos trabalhadores, tutela dos direitos dos trabalhadores, mas com adequação aqui ao panorama de cada país. Esse é outro objetivo estratégico interessante. Morre aqui, não. Promover tripartismo e diálogo social, que para nossa aula hoje não é tão interessante, enquanto objetivo estratégico da OIT. Mas o último objetivo estratégico: respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais do trabalho.
princípios e direitos fundamentais do trabalho. Só que aí, o que aconteceu com a OIT? Ela teve uma primeira compreensão de trabalho decente em 1919, e nós tivemos intercorrências que todo mundo sabe, né? Intercorrências de guerra, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. E aí a atuação da OIT ela foi restrita. E em 1946, a OIT voltou a ganhar força com a Declaração da Filadélfia, que reformou a Constituição da OIT, concebida lá no Tratado de Versalhes. E a partir disso, nós começamos a ter uma compreensão. A partir disso, nós começamos a ter uma compreensão um pouco mais ampla, um pouco mais holística e um pouco mais efetiva do direito do trabalho. A OIT, a partir de então, começa a ganhar força. Nós começamos a ter uma intensa produção, abre aspas, aí, legislativa na OIT, até que nós temos a Declaração de Direitos e Princípios da OIT. Declaração de Direitos e Princípios da OIT. Eu vou mandar para vocês aqui o link dessa Declaração de Direitos e Princípios da OIT, que ela fala sobre princípios fundamentais do trabalho. E ali, vejam só, no artigo 2 dela, ela traz o que a gente entende por core obligations. Core obligations. São essas as core obligations da OIT. Olha aí, liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado obrigatório, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. A OIT, ela tem um centro de principais convenções. Anotem aí, quais são as principais convenções da OIT? 29, que trata do trabalho forçado obrigatório, 87, da liberdade sindical, 98, da negociação coletiva, 100, 105, 111, 138, 182, que tratam aí de discriminação, trabalho do menor, enfim. Essas são as principais convenções da OIT. Só que, recentemente, a OIT inseriu nesse rol de principais convenções a 155 e a 187, que tratam sobre matéria de saúde e segurança no trabalho. Todas essas convenções que eu fiz menção a vocês aqui, para a prova do MPT, elas são de fundamental importância. Mas elas convergem com uma ideia, não vamos entrar no foco de cada uma delas, elas convergem com a ideia de trabalho decente. Quando a gente fala sobre essas convenções, nós falamos sobre a ideia de trabalho decente. E, consequentemente, quando a gente fala na ideia, ou traz a ideia de trabalho decente, nós voltamos nesse ciclo praticamente teratológico de voltar lá atrás e falar o seguinte: o trabalho decente, naturalmente, é um trabalho digno, trabalho exercido com dignidade. Só para recapitular, o que a gente viu na aula? Dignidade da pessoa humana em sua acepção tridimensional. Dignidade da pessoa humana e seu conceito de centro de gravidade e de vetor axiológico. Dignidade da pessoa humana enquanto uma compreensão de feixe de direitos ou de cluster right. Esse panorama é um panorama doméstico. Nós flertamos com o panorama internacional, com o panorama cosmopolita da dignidade da pessoa humana e propriamente dentro da OIT,
propriamente dentro do direito internacional do trabalho, para que a gente pudesse compreender o conceito de dignidade no trabalho ou de trabalho decente. Essas são as principais convenções da OIT que devem estar associadas ao conceito de trabalho decente. Naturalmente, um trabalho decente é um trabalho digno. Problema que eu tenho aqui é eu posso suscitar uma ideia de estado de coisas inconstitucional dentro de uma relação de trabalho? Ou eu vou além? Essa é a primeira pergunta, eu vou para a segunda. Eu posso suscitar a ideia de estado de coisas inconstitucional no Brasil, porque o Brasil não aderiu, não ratificou a Convenção 87 da OIT, que trata sobre liberdade sindical, e a liberdade sindical é a primeira core obligation da OIT. Veja, ratificamos a 98, que fala da negociação coletiva, mas não ratificamos a 87. Vivemos no Brasil um estado de coisas inconstitucional porque não ratificamos a 87 da OIT? Talvez se eu suscitar essa ideia de estado de coisas inconstitucional por conta da não ratificação da 87 da OIT na prova da magistratura, eu seja mal interpretado. Mal interpretado porque eu preciso enxergar que o Estado detém soberania de escolher qual é a lei que ele vai ratificar ou não ratificar. E nós temos aqui também um comando constitucional da unicidade sindical. A Flávia Piovesan, porém, para o MPT, ela fala diferente. E ela não é minha parente, eu nem conheço ela, nunca vi na vida. Pedi para seguir no Instagram e ela recusou, inclusive. Deve falar assim, parente pobre que vem seguir a gente para pedir dinheiro emprestado. Deixa eu recusar. Olha só, o que ela fala? Ela fala que, olha que interessante essa tese dela. A Flávia fala que como a gente aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, como nós aderimos ao Pacto de São José da Costa Rica, e ele fala sobre liberdade de associação plena dentro de uma interpretação pro homine e considerando que no direito do trabalho prioriza-se a hierarquia plástica das normas trabalhistas ou prioriza-se a norma mais favorável, ele, olha isso aqui, revogou a Constituição nesse ponto. Não é ruim a tese dela, é interessante. Interessante, é bem construída. Bem construída. Para o MPT é uma tese bem construída. Para a magistratura, não. Para o MPT é uma tese bem construída. Pode ser trabalhada. Por que eu estou falando isso aqui para vocês no contexto do MPT? Porque eu estou falando em dignidade da pessoa humana, consequentemente em trabalho decente, consequentemente em observância das principais convenções da OIT. Porque para a OIT, trabalho digno e trabalho decente é a observância das principais convenções, propriamente trabalho decente. Só que a 87 não foi ratificada pelo Brasil. Então, a minha construção, a construção que eu faço, é para chegar a um contexto de afirmar que eu posso vir a ter um estado de coisas inconstitucional por não ratificação da Convenção 87 da OIT. Por quê? Porque eu não tenho completo aqui o feixe de direitos. Vocês lembram quando eu falei de cluster rights, do feixe de direitos? Então, em um panorama internacional, meu feixe de direitos é a observância de todas essas convenções da OIT. Tá? Então, o círculo não fecharia aqui. E nós temos uma coordenadoria dentro do MPT, inclusive, que trata desse tema, que é a CONALIS, Coordenadoria de Liberdade Sindical. CONALIS, Coordenadoria da Liberdade Sindical. Quem se recorda dessa ideia do estado de coisas inconstitucional tratado pelo Supremo?
Daquela situação das prisões, né? Nordeste. Isso. Situação das prisões, o Supremo foi provocado, prisões em estado de completo abandono, né, de calamidade. E aí o Supremo disse, olha, nós vivemos aqui um estado de coisas inconstitucional. Juridicamente, não é inconstitucional, mas materialmente, essa situação de indignidade, ela é uma situação inconstitucional. Quando nós temos uma situação de indignidade, de estado de coisas inconstitucional, isso implica dizer que nós não temos o Estado executando políticas públicas para a promoção da dignidade. Nós não temos o Estado executando políticas públicas para a promoção da dignidade. Quando o Estado executa políticas públicas para a promoção da dignidade, ele faz uma coisa chamada de macrojustiça. Isso é supremo, gente. Macrojustiça. Macrojustiça. De modo que, quando ele deixa de executar essas políticas públicas, quando o Estado deixa de executar essas políticas públicas, é possível a intervenção do Poder Judiciário por meio da microjustiça. Tá? Microjustiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Judiciário faz ativismo judicial nesse caso? Não. Quer dizer que o Judiciário faz proativismo, ou seja, eu tenho uma medida de política pública posta que não é cumprida. Eu não estou criando. Ativismo judicial pressupõe criacionismo. A gente conversou isso dias atrás. Eu tenho uma medida proativa. Nesse caso do estado de coisas inconstitucional, a medida proativa proposta pelo Poder Judiciário foi, em um primeiro momento, os tribunais deverão executar a audiência de custódia no prazo. E um segundo momento, nós vamos pegar o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, que serve para reformar a cadeia, e nós vamos reformar a cadeia. Foi essa a decisão de microjustiça do Supremo. Tudo isso para resguardar a tutela da dignidade das pessoas com a dignidade violada naquela situação em particular. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Só para avisar que cai muito isso, viu, Alexandre? Eu resolvi algumas questões objetivas em primeira fase, estado de coisa inconstitucional, e o exemplo dado é justamente de prisão. Cai muito. Demais. Eu até falo que eles estão colocando muito em questões objetivas que, em tese, nesse caso, eles colocam que o Supremo pode reconhecer o estado de coisa inconstitucional, mas não pode mandar pagar a indenização por danos morais. Eles colocam vírgula, salvo morais, mas na verdade ele tem que ele pode, não tem que, né? Mas na verdade ele pode sim, tem competência para mandar pagar os danos, tanto materiais, inclusive os danos morais. Eu já vi várias questões colocando vírgula, salvo morais, vírgula e continua. Então, assim, se alguém for prestar a primeira fase, tá na mão. Boa. Valeu, Breno. Cláudia levantou a mão. Pode falar, Cláudia. Professor, eu estava pensando se é o caso, nesse caso aqui, é um exemplo de processo estrutural em que o Supremo atuou, é isso? Que o processo estrutural está relacionado, acho que justamente com essas questões, né, de políticas públicas, daqueles processos que vão se desencadeando em várias etapas, até que se, pelo menos paulatinamente, consiga se concretizar os objetivos, né? Sim. Existe uma aproximação muito grande, sim. Cláudia, a nossa aula de número 1 do regular foi de processo estrutural, é a questão de número 1 também.
Foi exatamente sobre esse ponto. Então, a gente tem uma aula de quase 1 hora só falando especificamente sobre esse tema, mas existe sim essa aproximação. Tá? A Larissa perguntou o seguinte: posso suscitar uma ideia de estado de coisas inconstitucional dentro de uma relação de trabalho? Pode. E aí ela fala assim: posso ir pela linha do trabalho escravo? Sim. Existe uma situação de estado de coisas inconstitucional na empresa porque o patrão não paga hora extra. Pelo amor de Deus, né? Aí não, aí foge. Mas claro que quando você tem a violação a um direito fundamental, quando você tem a violação a um direito fundamental sensível, como, por exemplo, a liberdade, aí você pode falar que tem um problema de estado de coisas inconstitucional. Por quê? Vou te explicar, Larissa. Porque o Brasil já foi parte perante a Corte Interamericana de Justiça por conta de trabalho escravo aqui. E esse vício é um vício estrutural. Já pegando o contexto da Cláudia. Então, eu posso falar em estado de coisas inconstitucional, sim. Porque o Estado tem tutela sobre isso, inclusive podendo ser penalizado internacionalmente. Quem está no intensivo, hoje vai ter uma aula da Tâmara, mas na semana que vem eu vou ter uma aula que eu vou falar só sobre os casos em que o Brasil foi parte perante a Corte Interamericana e as Cortes Internacionais. Obrigar o empregado a participar de atividades religiosas dentro do estabelecimento, por exemplo, poderia ser demais. Demais. Gente, olha só uma coisa que eu vou falar aqui. Prestem atenção. Intolerância religiosa é a bola da vez. Vai cair isso aqui. Vai cair isso aqui. Vai cair. Está despencando em tudo quanto é concurso e vai cair aqui. E tem lá no edital do MPT literalmente falando sobre isso aí, hein? Seria muito o caso de estado de coisas inconstitucional fazendo um casamento. O Manuel tem um artigo sobre o assunto. O que isso quer dizer? Que vai cair. Minha gente, vai cair. São aqueles temas que vai cair, né? Alexandre, mas pela excepcionalidade do Instituto, você acha que... Ah, cara, não sei. Só simplesmente por obrigar a participar do estado de coisa inconstitucional? Absolutamente. Liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais mais sensíveis que a gente Vamos tem. pensar assim, a sede eleitoral seria também... Assédio eleitoral, acho mais distante do que o exercício da liberdade religiosa por conta da intolerância religiosa. Porque a intolerância religiosa, Breno, ela não existe só no aspecto negativo, ela existe no aspecto impositivo também. Se você for pensar nas cláusulas antissindicais de força você vai para pensar de associação forçada, que para certa doutrina é um direito absoluto também, a vedação à associação, poderia ser então um estado de coisa inconstitucional. Você vai abrindo muito leque. Eu acho que todos eles que se relacionam diretamente à liberdade podem ser enquadrados como estado de coisa inconstitucional. Porque qual é o direito fundamental mais sensível que a gente tem depois da vida? A liberdade. Tudo que se relaciona a ele, ainda que eu não tenha uma restrição geográfica do trabalhador, como no caso da restrição ou da redução à condição análoga de escravo, ele entra dentro desse leque de direito sensível ainda assim. Por quê? Quando eu estou falando aqui em restrição de liberdade religiosa, eu estou impedindo você de exercer uma liberdade íntima, algo que afeta você subjetivamente. E aí, como que eu posso fazer um casamento disso aqui? Olha só isso aqui, Breno. Com o estado de coisas inconstitucional. Lá na prova do MPT existe um normativo internacional sobre intolerância religiosa, está lá no edital. E aí o Brasil pode também, dessa mesma forma, ser responsabilizado igualmente. Rapaz, para pensar aqui, se você pega trabalho em lista TIP, então, gravíssimo também. Demais. Trabalho doméstico infantil. Demais. Demais. São temas muito sensíveis, né? Então... Quando a gente começa a ver os casos que o Brasil foi parte, a gente começa a ver que existem situações menos graves até, a meu ver, do que a intolerância religiosa e ainda assim o Brasil respondeu. Existem casos bem mais graves, mas existem os menos graves. Por exemplo, Breno,
Um caso que pode ser associado à intolerância religiosa, que inclusive para fazer esse casamento de estado de coisas inconstitucional, é o caso, não sei se vocês já ouviram falar dos meninos emasculados do Maranhão. Vocês já ouviram falar desse caso? Você chegou a comentar com a gente uma aula, eu acho, sobre esse caso. Eu não estou lembrado, mas acho que você chegou Esse caso é um caso de absoluta intolerância religiosa que foi levada ao mais grave efeito. E aí alguns terreiros de feitiçaria lá sequestraram crianças, emascularam as crianças, os meninos, ou seja, eles tiraram os testículos das crianças para fazer magia negra. Olha isso. Gente, é um absurdo isso, mas o Brasil respondeu internacionalmente sobre isso aqui. E esse caso dos meninos emasculados do Maranhão, se eu não estou enganado, caiu já em prova do MPT antiga. Se a gente fizer um filtro dos direitos humanos de provas antigas, a gente vai ter isso aí. Então, todo cuidado é pouco. Bacana, minha gente? Gostaram da aula? Quinta-feira, então, tem aula com o professor Caio, né? Na quinta. Bacana? E na segunda-feira que vem, retomamos o nosso cronograma normal de aulas às segundas-feiras. Na quinta, agora vai ser com o Gabriel. Quem está no extensivo, aula hoje de Direito Coletivo com a Tâmara. Bacana? Valeu, minha gente. Obrigado pela atenção de vocês e até mais. Fiquem com Deus.